E a gente já está conectado, né? Já estamos conectados aqui com Cássio Cardoso e Vitor Vilar para falarmos do Bavi, né? Em jogo movimentado, quente, expulsões que eu vou te dizer, viu? Falta de cognição dos dois jogadores ali. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. A gente vai focar nesse início no Bahia, né? No vencedor do jogo. Cássio Cardoso, vou começar perguntando para você o que foi mais preponderante para esse triunfo do Bahia. A inoperância do Vitória, que naquele primeiro tempo, com um jogador a mais, não conseguiu fazer isso ser aparente na partida, porque não parecia que de fato o Bahia estava com um jogador a menos. E aí pesa mais a inoperância do Vitória ou a própria postura do Bahia, né, de não se retrancar, de continuar jogando ali de forma ofensiva, buscando gol, já que jogava dentro de casa. Ou também a questão do Vitória ali falhar em 2 gols, né? Os gols do Bahia ali tiveram uma grande contribuição dos jogadores do Vitória. Então, para você, o que pesa mais? Os erros do Vitória ou o poder de reação do Bahia de mesmo com um jogador a menos buscar o triunfo basicamente os 90 minutos? Um abraço para você, Fábio. Um abraço, Vilar. E para todo mundo que está acompanhando a gente. Para mim, Fábio, essa foi um exemplo clássico de diferença de qualidade mesmo. Para mim, pesou a diferença de qualidade embarcada nos dois times. O Bahia ele chegou como favorito para esse jogo e eu insisti com isso mesmo depois da sequência de 3 derrotas e mesmo reconhecendo os resultados importantes que o Vitória conseguiu nessa sequência aí, vencendo o Vasco e vencendo também o Cerro Largo, por reconhecer que o Bahia na Fonte Nova consegue aproveitar bem a atmosfera da relação com a torcida, conhece o gramado e joga. O Bahia busca jogar. Mas eu não contava com uma atitude estúpida daquela do Jean Lucas. É muito difícil você projetar qualquer resultado positivo hoje em um jogo de Série A quando você perde um jogador expulso contra quem quer que seja. Provavelmente você vai perder o jogo. É muito possível que você perca o jogo. 5 minutos de jogo, é você praticamente ter o jogo inteiro com um jogador a menos. E hoje, veja só, além de todo o componente emocional de um clássico, mental de um clássico, que já é diferente, você tem um componente físico. Você está vindo de uma sequência brutal, arrasadora, de jogos, uma sequência de jogos em pouco tempo. Os times estão desfigurados por conta disso. Inclusive o próprio Vitória. Não acho que o Vitória sofre menos. Mas aí é o Bahia que começa o jogo e está com um jogador expulso. Cara. Então isso faz uma diferença muito grande. Eu acabei as minhas expectativas de ver qualquer resultado bom do Bahia nesse clássico com a decisão do Jean Lucas. E eu já abro um parêntese aqui sobre a justiça ou não da expulsão. E a bem da verdade, eu vi poucos questionamentos sobre isso. Mas eu ouvi o Rogério Ceni questionar a expulsão dos dois. E, veja, se existe um critério na arbitragem que considera um peteleco uma agressão, um soco nas costas é agressão. Sim. Eu concordei com a expulsão do Matheus Firmino, porque, para mim, ele tomou uma decisão antidesportiva e, sendo algo que machuca ou não machuca um companheiro de trabalho, é um gesto hostil e é para cartão. Eu não posso, em momento nenhum, não relacionar as duas situações. E até do próprio PP, que o Vilar foi muito feliz, o cara viu o que aconteceu, o cara viu qual é o critério que o árbitro adotou, entra em jogo no segundo tempo e Fábio, Vilar, as expulsões são de uma imaturidade, uma estupidez assim, difícil de ser representada em palavras, principalmente para não parecer mal educado. Não existe o que esses caras fizeram. E, para mim, o Ramon Abate Abel fez correto. Você não pode ignorar um gesto daquele do Jean Lucas e você não pode ignorar pelo critério que aconteceu com o PP. Dito isso, a expulsão do Jean Lucas, para mim, condicionou o jogo de uma maneira definitiva. Essa foi a minha expectativa. Porque eu relacionei muitos aspectos. E eu me amparei em um único, que acabou prevalecendo, a qualidade. Porque
O Bahia, ele foi a campo com a escalação que eu não tenho ressalvas, mesmo muito mal, o Lúcio em forma ruim, ele tinha que ser titular para mim. O Gilberto voltou, eu não sei onde poderia mudar ali o time titular. O Vitória, aí o Vilar vai abordar, para mim teve um erro de escalação, mas ainda assim estava com a mais, né? O erro de escalação, na minha opinião, foi o Wellington Rato, que não justifica ser titular já há algum tempo. Mas o Bahia, com isso, com a expulsão, eu imaginei que fosse ser amassado. Isso não aconteceu. O Vitória não estava preparado. O Vitória não tinha vamos dizer assim, um código de conduta para uma situação como aquela. E o Vitória não pressionou o Bahia. E o Bahia recuou o Everton Ribeiro para fazer a do Jean Lucas. O Everton Ribeiro foi muito bem. E ele e o Caio Alexandre eles se desdobraram no primeiro tempo. Eles fizeram o Bahia circular a bola, esfriar o jogo. A atmosfera da Fonte Nova ser sempre de cobrança para o árbitro, para ver se vê um lance para cartão no Vitória. E o Vitória não conseguiu fugir dessa armadilha. O Vitória não conseguiu assumir o controle, as ações, a rédea do jogo. Isso deixou o jogo muito vivo. Não teve o Bahia uma grande chance, o Vitória também não. Mas aí o Bahia foi recompensado por uma iniciativa que representava o que eu estou querendo dizer. O Bahia, por ter qualidade para jogar com a bola no pé, tentou jogar o tempo todo. O Bahia não foi para o jogo do bufo-bufo no primeiro tempo. E foi isso que gerou o lance do primeiro gol. Porque começa na direita da defesa do Bahia com o Gilberto e o Cauli. Eles trocam figurinhas saindo de uma marcação-pressão do Vitória e carregam a bola até o campo de ataque. Sempre pela direita. A bola sai em lateral, é cobrado lateral, aí, como a bola sai em lateral, o Bahia sobe com Everton Ribeiro e Caio Alexandre, e eles costuram a jogada com um jogo associativo muito característico do Bahia, ali pela direita, e ela vai para o Caio Alexandre. E o Caio Alexandre, difícil ter que ele cruzou, acho que ele buscou realmente o Pulga, só que o Pulga estava atrás do Claudinho. E o Pulga foi. Eu estou na Fonte Nova aqui, o lance onde aconteceu o gol está aqui a alguns metros de mim. Fiquei surpreso da movimentação do Pulga superar o Claudinho. Falha do Claudinho, mérito do Pulga. Como eu estou falando do Bahia, eu vou prevalecer no mérito do Pulga. Porque ele faz o gesto de quem vai atacar por trás, corre rapidamente para frente e salta. Ele realmente atacou a bola. Essa é a expressão. E aí, a cabeçada também foi muito feliz. Indefensável para o Lucas Arcanjo, que também não esperava receber uma finalização daquele momento. E a Fonte Nova entrou em catarse. Assim, foi um negócio enlouquecedor. Foram 47 mil pessoas, só torcedores do Bahia, por conta dessa medida, enfim, torcida única. E o Bahia pegou o controle emocional do clássico. Então o Bahia não tinha um controle físico, controle técnico sim, controle tático sim, porque o Vitória não se adaptou para agredir o Bahia e amassar o Bahia, isso não aconteceu. O Vitória teve duas chances. Uma finalização do Eric logo que entrou, boba assim, o Marcos Felipe defendeu sem dificuldade, e a cabeçada do Oswaldo foi a única jogada que o Vitória construiu ali, aproveitando a superioridade numérica. O Claudinho jogou na área e o Oswaldo não conseguiu cabecear firme. Desculpe, teve uma na reta final. Uma outra jogada associativa pela direita, o Claudinho joga para trás com muita qualidade e o Kaiser isola. Ele pegou dentro da área ali. Foi um lance que poderia promover o gol de empate do Vitória. Mas todo mundo reconheceu que ao final do primeiro tempo aquele 1-0 era justo. Porque o Bahia se comportou muito bem, o Bahia foi muito lúcido. O Bahia superou uma adversidade e com o gol do Pulga aos 22 trouxe toda a atmosfera para si. O Bahia tinha um controle emocional mesmo com a menos. Quem teve o jogador expulso foi o Bahia no início, quem tinha um controle emocional do jogo foi o Bahia e tinha vantagem no placar. Quando acaba o primeiro tempo... coisinha rapidinho. Sim, claro, Vitor. Só em cima do que você falou, Cássio. Olhando do ponto de vista do torcedor do Vitória, mas como mérito do Bahia, assim, né? Como Caio Alexandre foi fundamental após a expulsão de Jean Lucas para deixar o jogo esfriado, assim, tipo, dá tempo do Bahia se recuperar emocionalmente, porque a expulsão de Jean Lucas, da forma como ela aconteceu, tinha tudo para fazer o time do Bahia ficar um pouco perdido, um pouco atônito no início, porque ninguém entra em campo na expectativa de perder um jogador tão importante como ele com 3 minutos de jogo. Na verdade, a expulsão foi aos 3, mas o jogo parou mesmo para o VAR analisar 1 minuto e meio. Foi isso aí. Então, assim, é muito pouco tempo de jogo. E aí,
eu acho que Caio Alexandre ali, ele foi fundamental, né? O torcedor do Vitória ficou muito irritado porque ele toda hora estava caindo, pedindo também, né, uma agressão para tentar ter a compensação do árbitro, mas ele foi fundamental para recuperar o ânimo do Bahia ali. E só um detalhe também, você falou da qualidade, eu fiquei assim, é chocante você ver como no primeiro tempo o Vitória tentou fazer uma saída, né, pressionar a saída de bola do Bahia várias vezes ali no primeiro tempo, né? Mesmo com um homem a mais, o Vitória tentou ainda manter a estratégia de sair de pressionar a saída de bola do Bahia. E Caio Alexandre e Everton Ribeiro, eles conseguiram escapar de toda a pressão que o Vitória fazia, tamanha qualidade no toque de bola desses dois jogadores. Assim, eles conseguiram escapar muito facilmente. Então, essa parte emocional que você falou, para mim, o Vitória nunca teve a frente do emocional no primeiro tempo, né? Caio Alexandre primeiro foi muito importante e depois do gol parece que o emocional do Vitória foi abaixo de uma vez só, né? Depois do gol foi abaixo de uma vez só. E aí parecia que o Vitória é que estava tipo assim tendo que ir no desespero, mesmo com o homem a mais, tendo que ir no desespero empatar, sabe? Foi, eu concordo com você. E aí, Fábio, Vitão, o que é que eu tinha na minha cabeça? Falei, olha, é certo que o Thiago Carpini, ele vai colocar, eu até imaginei que fosse o Gustavo, quando eu falo Gustavo, é Gustavo Mosquito, ele não quer ser chamado de Mosquito, eu estou fazendo um exercício para me acostumar. E aí, às vezes eu vou, o Gustavo, mas é o Gustavo. E eu imaginei até que o Janderson fosse para o jogo. O Vitória não teve alguns jogadores importantes. O Mateuzinho suspenso, o Fabri provavelmente ia para o jogo, que é um jogador muito físico. Você, com um homem a mais, poderia tirar vantagem com o Fabri. E o Cáceres, Fabri e Cáceres lesionados, né? Então, mas eu imaginei que o Vitória fosse subir o tom do jogo na volta do segundo tempo. E eu imaginei que o Rogério ia fazer o seguinte: já estou sendo pragmático, fiz 1-0 jogando bola, agora eu vou fechar minha casinha. Rogério faz uma troca só, que para mim não foi o problema essa troca. O problema foi outras que não foram feitas. Ele tira o Lúcio, que realmente foi um jogador que sem a bola até deu a sua contribuição, mas com a bola foi, mais uma vez, muito mal, né? Não conseguiu construir. E aí vem a ideia do Rogério de só tirar o Lúcio e botar o Thiago. Ele apostou, e ele falou isso na coletiva, que o Bahia poderia manter a posse. Mas, velho, o que Caio e Everton se desdobraram no primeiro tempo, principalmente Everton, era para tirar o Everton Ribeiro. Eu não tinha a menor dúvida disso. Mas ele não tirou. E o que aconteceu? Gustavo foi para o lugar de Wellington Rato, o Vitória voltou até 11 também, né? Porque o Wellington Rato estava sem acrescentar em nada. E aí, meu irmão, foi um rolo compressor. O Vitória foi para um amasso no Bahia, botou o Bahia nas cordas, fez o gol aos 8 com o Kaiser, e falta, e a vantagem de ter atacante, né? O Vila deve falar disso, né? Você tem um atacante que tem instinto, que ataca a bola, como ele atacou. O gol foi aos 8, não podia ter saído aos 4, aos 6, aos 7. Foi uma sequência. Uma sequência. O Vitória foi para ligou um turbo. O Bahia não soube reagir a isso, os caras não estavam conseguindo acompanhar, principalmente Caio Alexandre e Everton Ribeiro, com um a menos. E aí, de fato, Marcos Felipe fez uma grande defesa no chute do Gustavo. A bola bateu na trave antes da cabeçada do Alter. O Eric perdeu um gol inacreditável numa jogada que saiu errada com o Cauli. Então, o Vitória anunciou aos 4 ventos, vou empatar o jogo. E veio uma bola parada. Curiosamente, o Rogério disse que, e de fato, por eu estar aqui na Fonte Nova, isso estava para acontecer, o Rogério já tinha chamado os jogadores para entrar. Mas teve a falta. E na cobrança da falta, lá na intermediária, veio o gol de empate do Vitória. Pelo sem brincadeira, eu falei, agora lascou. Porque não reagiu a tempo, o Vitória empatou, o emocional voltou a ser todo o Vitória. O Vitória voltou melhor. O Vitória construiu o gol com justiça, perdeu chance. E tudo que eu imaginei foi, lascou em banda. O Vitória vai construir a virada, o Bahia está sem reagir. As primeiras trocas foram saídas de Cauli e Caio Alexandre para a entrada de Acevedo e Eric. O Acevedo entrou muito bem, jogou uma barbaridade, a gente vai falar disso. O Eric, ok, mas o Bahia já tinha perdido a capacidade de ficar com a bola. E aí eu falei, nos meus botões aqui, eu falei, o Vitória botou o Bahia nas cordas, o Vitória tá para fazer o segundo gol. É questão de tempo, eu imaginei questão de tempo. O Vitória não teve uma grande chance que eu me lembre entre o 1-1 e o 2-1 do Bahia, mas teve o controle do jogo. E aí o Rogério Ceni vai para uma medida arrojada, que, em tese, fazia sentido. Ele tira o Everton Ribeiro, que não estava conseguindo mais jogar, coloca o Michel Araújo. Antes que me xinguem, por que faz sentido? Porque a característica do Michel Araújo é de correria.
é de intensidade, é porque ele está voltando de lesão, ele não tem apresentado isso. Michel Araújo é feito a facão, mas ele é um jogador que se entrega muito, que participa do lance, que dá pinote, e o Bahia estava precisando de energia para o jogo. Entre o Michel Araújo, é lógico que a gente fica desconfiado, mas ele entrou, o Bahia já tirou um pouquinho da pressão do Vitória, e nos últimos... nas últimas barrinhas de oxigênio ali do Pulga, começa a jogada do segundo gol, né? E tem muito mérito do Bahia e tem muito problema do Vitória. Vou me apegar ao mérito do Bahia. O Pulga parte para cima do Claudinho, que já tinha cartão, era a medida certa. Claudinho evita ao máximo o choque, porque o Claudinho não tem a característica de marcação, está desgastado. Se ele vai para o choque ali e bate no Pulga, a chance do vermelho era grande. O Pulga invade, afasta, e aí entra em campo algumas leituras muito bem feitas. Primeiro, Acevedo, que deita o corpo no chão para impedir a saída de bola do Vitória e recupera a bola dentro da área. Depois, o Thiago, que quando a bola é recuperada pelo Acevedo, o Michel finaliza e ela sobe. Quando ela sobe, o Thiago estava voltando ali de fundo. Se o Thiago volta e ataca a bola, quer jogar, o lance seria invalidado. Thiago dá uma de Bebeto em 94, ou melhor, desculpe, de Romário em 94, num gol de Bebeto contra a Holanda. Ele finge que ele está passeando no parque, que não é com ele. Com isso, o Acevedo recupera o fôlego para jogar a bola na área de cabeça, a zaga do Vitória bate cabeça, e aí o Thiago já pode jogar. Porque quando o Acevedo toca na bola, o Thiago já está em condição legal. E ele dá um passe para o Michel Araújo, um bate-rebate, um gol esquisito até, mas que o Vitória dormiu, o Michel Araújo bota de novo a Fonte Nova abaixo com o segundo gol. E aí vem de novo aquela situação. O Vitória tinha um controle do jogo, inclusive emocional. E o Bahia recupera esse controle. O Bahia renasce no jogo com esse gol, que traz a Fonte Nova abaixo, a atmosfera de vamos superar, vamos passar por cima desses obstáculos. E aí foi definitivo. Porque o Vitória até teve chance depois. Inclusive o Marcos Felipe, se o Bahia renasceu em 2 tempos, por conta de eventos da primeira parte de cada tempo, o Marcos Felipe renasceu em segundos. Primeiro porque ele rebate uma bola no pé do Claudinho, e ali o chute foi lá do meio da intermediária, ele rebateu no pé do Claudinho. Depois ele sai como um monstro para pegar a bola e evitar que o Claudinho empate o jogo. Então ele foi um renascimento, foi aplaudido, a torcida evidentemente deu muito mais valor a ele ter evitado o gol do que ter participado da chance criada pelo Vitória, mas a partir daí o jogo já entrou numa atmosfera de guerreiros, do Bahia vai, e aí vem o PP, que entrou na hora do segundo gol, entraram Janderson e PP, e eu pensei, pô, não vai o Carlinhos? O Vitória não vai pesar a área, aquele cara altão, aquele grandalhão? O Janderson poderia fazer esse papel, mas o Carlinhos eu acho mais eficiente nesse aspecto. De qualquer forma, o PP entrou para fazer o Vitória ter um oxigênio ali, e ele se envolve com o Acevedo e dá esse soquinho besta que muda tudo, né? Porque aí o PP toma o vermelho direto, daqui não deu para ver o que era, mas eu consultei aqui o meu VAR particular e fiz, se o cara expulsou por causa daquilo, vai expulsar por causa disso. Não deu outro. Deu vermelho. O Wagner Reuê é o árbitro de vídeo. E aí as coisas realmente... Foi até menos assintoso, né, Cássio? Foi, do PP, mas assim, foi o mesmo gesto, né? Exato. Se não tivesse a expulsão do Jean Lucas com esse mesmo gesto, talvez o árbitro não expulsasse o PP. Entende? Porque o gesto do Jean Lucas foi um gesto mais evidente, mais agressivo, teve até mais força. Foi nas costas. O PP dá um murro na perna, mas, velho, não pode dar murro no coleguinha. Precisa desenhar? Não precisa desenhar. Se é forte, se é fraco, se vai levar para um HGE ou vai fazer o cara rir apenas, não interessa. Vai ser tipificado como agressão. O PP cometeu essa besteira. Porque você dá um murro na perna, é capaz de doer sua mão, velho. Você dá um murro na perna de alguém. E o que assusta é que é o mesmo movimento. É o mesmo movimento. Assim, eu não consigo entender como é que um jogador profissional vê o lance no intervalo e repete o mesmo movimento. Isso. Tipo assim, não é nem um murro assim, de lado. Não, é o mesmo. É fechar a mão e descer assim. No joelho. Ele dá uma porrada abaixo do joelho aqui, mais ou menos na panturrilha de Acevedo. Eu me pergunto, o que é que ele queria fazer? É tipo MMA. Ele tá pensando que é MMA, é que ele tem que dar uma porrada no joelho para ver se o cara meio que cai de... Eu não sei, eu não consigo entender, velho. Naquele momento, teve um entreveiro que eu não sei nem para quem o árbitro marcou a falta. Mas ele tava com pressa.
Eu acho que é aquela coisa, você tá segurando o cara e ele quer sair, se desvencilhar. Não tô defendendo, não. A atitude dele foi inacreditável, inaceitável. Mas ele deve ter ficado estressado com isso. Bom, a expulsão fez o Bahia respirar um pouco, não muito. O Vitória continuou melhor. O Vitória continuou mais presente no campo de ataque, mas o Bahia trouxe toda a atmosfera. Toda aquela coisa de você acreditar. Tem uma coisa muito punk em futebol, que é, assim, influencia muito o resultado, que é o nível de acreditação do seu adversário. Ele faz muita diferença. Às vezes, quando você, tipo assim, você faz um 2-0, um 3-1, o adversário morre e toma uma goleada, porque ele para de acreditar, para de ir. E quando o PP é expulso, aí o Bahia fala assim, rapaz, a gente vai ganhar esse jogo. E aí o Bahia vai com tudo que tem, de energia, de dedicação, todo mundo esgotado. O Vitória tentou, ainda teve uma cartada do Carpini, que foi colocar o Carlos Eduardo no lugar do Claudinho, não entendi. Mas, quer dizer, eu entendi a ideia, eu não acho que era o caso, porque o Carlos Eduardo vai numa fase dramática todo esse ano de 2025. Mas ele colocou, o Vitória não teve uma grande chance, a bola ficou viva, a sequência de escanteios. Eu cheguei a dizer aqui que se viesse o empate do Vitória, eu teria argumentos para dizer que o empate diz o jogo, mas eu não posso em nada diminuir o mérito do Bahia pelo resultado. Primeiro que o Bahia conseguiu defender bem esse trecho final, o Bahia fez 2-1, os 2 gols do Bahia aconteceram com o Bahia em desvantagem numérica. E em especial, os gols do Bahia saíram porque o Bahia tem mais qualidade. Porque a qualidade apareceu na construção de forma coletiva do primeiro gol e apareceu também em maneira individual no segundo, seja com a jogada do Pulga, seja com a recuperação do Acevedo, seja com a lucidez do Thiago de não querer jogar no momento que ele estava impedido. É muito comum o atleta, no afã de um clássico, tomar decisões ruins. E o Thiago, tão novo, ter tomado aquela decisão, fez toda a diferença para o segundo gol sair. Então o Bahia, ele venceu o clássico porque ele tem mais qualidade que o Vitória. Se o Vitória fosse um adversário com mais qualidade, se o Vitória fosse um Flamengo, um Corinthians que estava mal com o time reserva, aproveitou o Bahia com a menos só no primeiro tempo, só no segundo tempo. Conseguiu buscar o gol. E olha que eu defendi o que o Bahia jogou e continuo defendendo o que o Bahia jogou naquela tarde. Mas você precisa de qualidade para aproveitar. E o Vitória não teve qualidade e o Bahia teve. Para reagir a um cenário desafiador e ressurgir tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu acho que o Bahia tem ali um jogo para virar esse momento, né? De 3 derrotas seguidas. Um jogo para passar a acreditar no que vem pela frente aí, que tem jogos decisivos contra o Paysandu pela Copa do Brasil, em especial o jogo contra o Internacional na outra quarta-feira pela Libertadores, quando o Bahia precisa vencer em Porto Alegre. Olha o tamanho da montanha que o Bahia tem que subir para avançar na Libertadores. Acho que o Bahia, em algum momento, teve a pique de tomar uma virada do Vitória, mas a virada que aconteceu foi uma virada de chave do Bahia. Resultado importantíssimo para mudar a atmosfera, o ambiente no CT Variste Macedo e para trazer outros resultados. O Bahia ficou em sexto na classificação, o Bahia tem um tabu aí, 7 jogos seguidos que não perde do Vitória, dos últimos 29 perdeu apenas 4, o Bahia está constituindo ali uma robustez dos números do Clássico, que acabam também incrementando esse resultado. Hoje era um jogo que o Vitória teve uma oportunidade valiosa para vencer, e o Bahia não perde do Vitória como mandante na Fonte Nova no Brasileirão desde 91. Perdeu na Fonte Nova, o Vitória era mandante em 2014 pelo Brasileirão. Então o Bahia está construindo marcas que acabam valendo também a partir de um momento que elas se tornam relevantes, se tornam difíceis de serem batidas. E hoje esse resultado veio a reboque de uma atuação em que a qualidade prevaleceu. Para mim, esse foi o grande diferencial do Bahia para conseguir 3 pontos no Clássico. Muito bem, Cássio Cardoso, né? Resultado importante aí, né? O Bahia que vinha de derrotas, né, para Atlético Nacional e para Flamengo recentemente, né? E também para o Nacional do Uruguai. Então, provavelmente esse vai ser o último jogo com o time titular, né? Porque imagino que contra o Paysandu e contra o Grêmio, o Rogério Ceni opte ali por uma formação mais alternativa, né? Mesclando titulares e reservas. Então, de fato, é um jogo... Porque se perde com um contexto de expulsão aos 4 minutos, tabu quebrado pelo rival, assim, não vai ser eliminando o Paysandu ou ganhando do Grêmio que você ia recuperar essa confiança. Né? Então o jogo para retomar era esse, né? E o Vitória e o Bahia, né, mesmo com as adversidades no jogo, né, ele teve que crescer em 2 momentos ali, né? Quando tem um jogador expulso, quando toma o gol e sofre a pressão,
e soube segurar ali na parte final, né? Com 10 contra 10, também ficou mais tranquila a situação aí para o Bahia. Mas de fato, Cássio, foi um jogo que não faz o ânimo afundar de vez, né? Porque se perde em casa com uma expulsão aos 4 minutos para retomar essa confiança até o jogo do dia 28 contra o Inter, não iria retomar. Concordo, Fábio, concordo plenamente com você. Era fundamental para o Bahia, era um jogo estratégico. Né? O clássico, ele tem componentes que vão além de 3 pontos. Né? Ele traz motivação, ele traz crise, ele cresce em proporção, né, por ser clássico. E o Bahia, ele chegou não chegou com desfalque, não chegou absolutamente esgotado, cansado, mas o Vitória também viajou. O Vitória chegou desfalcado, o Vitória chegou com um time tecnicamente inferior, mas o Bahia criou seus problemas. Então, ter reagido a isso também conta muito, e eu acho que esse resultado pode dar um novo ânimo, sim. O Bahia vai ter o Paysandu, é favorito, tem uma vantagem, né? Mas precisa, não pode perder essa oportunidade, né? Porque se você vai eliminar de uma Copa do Brasil nesse contexto, você puxa a crise de novo para o seu colo, mas se o Bahia passar pelo Paysandu, independente do que aconteça na Arena do Grêmio, o Bahia vai para o jogo contra o Inter, que é o jogo mais importante da temporada até agora, com um nível de confiança diferente, né? Algo que pode ter que mostra uma capacidade de superar adversidades que pode ser muito útil para o que o Bahia vai enfrentar lá em Porto Alegre. Lembrando, a Fonte Nova é um Bahia diferente de um Bahia quando visita os adversários, mas ainda assim traz um exemplo de superação, né, que pode servir mais para frente, e já nesse jogo contra o Inter isso pode acontecer. Bom, vamos para alguns comentários aqui no chat. O Francisco Gonçalves fala que o Jean Lucas foi extremamente imprudente, deveria ser punido com multa em seu salário. Certamente vai ter alguma coisa, né? Não sei se multa, assim, mas obviamente alguma advertência o Jean Lucas vai levar, porque não tem o menor cabimento ser expulso aos 4 minutos da maneira que foi. O Cláudio Alves está cornetando o Lúcio, né? A gente vai falar do campeão daqui a pouco, vai para o campeão daqui a pouco. Ele fala que ele só sabe se movimentar. O problema é quando a bola chega nele. E tem um superchat aqui do Eider 149. Ele fala que o segundo gol do Bahia, Mingo deu passe impedido. Teve isso? Acho que não, né? Não vi. O Eu não lançamento, vi isso, não. eu também não vi, não. Não vi isso, não. Inclusive, ninguém do Vitória reclamou, tá? Em momento nenhum. Os caras piraram mais entre eles mesmo do que necessariamente por enxergar alguma irregularidade no lance. Eu não vi impedimento, não. Muito bem. Beni Blanco tá por aqui. Ele fala que achou falha do Marcos Felipe, por isso ele ainda não consegue botar fé nele de titular, né? Não consegue botar fé no Marcos Felipe de titular nunca. Ele salva 2 gols e entrega outros 2. O lance que o Claudio. Inclusive, só para pegar uma carona aí no negócio, né, do comentário de Eder, falar que a arbitragem hoje foi muito bem, né? Cássio já tinha mencionado Concordo. isso, mas a arbitragem tem sido um problema nos clássicos Bavi, nos últimos clássicos Bavi, e hoje não tem nada para falar da arbitragem. A arbitragem foi muito bem. Nem Vitória, nem Bahia vão poder falar que a arbitragem influenciou no jogo. Vitória, por exemplo, perdeu e não vai ter nada para falar da arbitragem, porque a expulsão de PP foi muito clara, os lances do Bahia não teve nenhum tipo de dúvida. Então, foi muito boa a arbitragem, o que é um ponto positivo, né? Porque a gente vem de um clássico, de uma sequência de clássicos em que a arbitragem acabava o jogo, a arbitragem era assunto. E sobre as expulsões, para vocês, quem na escala falta de cognição, quem teve mais? É difícil. Porque, velho, é sério. Eu vou olhar o Jean Lucas. O jogo começando, o cara nem de cabeça quente podia estar, porque o jogo tinha acabado de começar. E ele vai e Isso. faz aquilo. Aí você pensa, meu Deus, não é possível. Só que aí o PP. Em casa velho, ainda, né? Só que aí o PP, ele viu tudo acontecer, ele sabia a diferença que isso podia fazer, né? E ele comete o gesto depois do exemplo. Então, não sei, eu realmente tenho dificuldade. Assim. Eu vou votar no Jean Lucas, porque o Jean Lucas prejudicou o Bahia, mas se o Vilar disser que foi o PP, eu não vou ter argumento para discordar, não. Eu não consigo escolher não, Cássio, porque é o que você falou, assim, Jean Lucas, ele tava com o jogo zerado, assim, não tinha
nem treta, tipo assim, não dá nem para você dizer que ele e Baralhas estavam discutindo alguma coisa, tava de cabeça quente com Baralhas, alguma coisa do tipo. Nada, 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 nada. Volto a dizer, o lance mesmo foi com 1 minuto e meio, porque a expulsão demorou um tempo, aconteceu às 3, mas assim, foi com muito rápido. Então, Jean Lucas teve uma atitude bizarra e PP pelo lado dele, ter usado o mesmo movimento, sabendo que o árbitro tinha usado isso como critério. Então, eu não sei escolher. Para mim, foram igualmente estúpidos os dois jogadores, assim, igualmente infantis, né? Escolher um seria até bom, benéfico, né? Passar pano para o outro, assim. São dois jogadores que tomaram atitudes que não pode ter no clássico. Eu acho que o Nem PP em foi um jogo pouco. nenhum, né? Em jogo É, nenhum. eu vou votar no PP porque ele faz aquilo no momento que o Bahia tá na frente do placar, né? Então, assim. E ele já. Assim, claro que o Jean Lucas também não se justifica, mas como o Cássio disse, pô, ele viu o lance, né? Ele viu o que aconteceu. Aí ele repete o mesmo gesto. Vendo de fora, com o seu time perdendo, ele estava em campo o quê? Há 3 minutos, 4 minutos? Né? Então, Três acho que o PP é um minutos. pouco. Ainda teve isso, ele tinha acabado de entrar. Ele Ele tinha tinha acabado de acabado entrar. de entrar. Exatamente. É. Então, em tese, era um jogador para tranquilizar o time, né? O cara que tá vindo de fora ali, ele entra pra, ó, vamos acalmar aqui, tem jogo, estamos com um a mais. Não, mas foi o cara que botou tudo a perder, né? O PP, que inclusive era um jogador que a gente até queria ver mais, né? Tendo mais chances, mas provou porque não vem sendo banco aí na maioria dos jogos do Vitória. Bom, o Beni Blanco fala que o PP foi pior porque ficou 1 minuto a mais. Foi expulso com 3 minutos e o PP com 2. Tem isso. Bom, vamos para o campinho? Vamos continuar analisando o Bahia agora de forma individual, aí depois a gente vai focar no lado rubro-negro. Vamos começar com o Marcos Felipe, que ganhou de vez a confiança do torcedor, fez uma boa atuação na Fonte Nova, né? Que era algo que estava demorando, né? Vai ser controverso isso. Olha, ele foi feliz em duas defesas, Fábio. Assim, incríveis. A do Gustavo, após a bola na trave do Alter, e a defesa no rebote que ele deu, que vai no pé do Claudinho, ali era gol do Vitória e foi incrível. Ele pegou o gol. Era gol certo, era 2-2 ali, não tinha jeito. Mas ele, por exemplo, esse lance do Claudinho, ele rebateu uma bola inacreditável. E o lance do gol do Vitória, eu não estou convencido de que ele não poderia sair. Eu ainda estou ali formando uma opinião. Eu vou deixar o Marcos Felipe com um amarelo. Bote fé. Vai lá, não vou botar um verdinho. Eu lembrei de uma finalização no início, na entrada da área do Eric, que ele defendeu. Eu vou botar o verdinho clarinho. Mas vou botar o verdinho clarinho porque ele pegou aquela bola do Claudinho. E porque o Bahia ganhou o clássico. Porque o resultado vai influenciar. Porque ele não é um goleiro confiável. Infelizmente. Não é um goleiro confiável. Ele não consegue ser regular, seguro, na essência. Então vou ficar com esse verdinho aí pro Marcos Felipe. Pegou 2 bolas incríveis, 3 defesas boas, que as 2 incríveis e a que ele defendeu do Eric. Mas tenho dúvidas se o lance do gol ele poderia ter evitado, saído para não deixar o Kaiser atacar a bola, finalizar na risca da pequena área. E o lance do Claudinho, ele tomou uma decisão correta de defender, mas ele que de sair para abafar e pegou, mas ele respalmou no pé do cara. Velho. Então, realmente, ele limpou a barra dele ali, né, mais do que qualquer coisa. Então, o verdinho aí tá bom. Acho que tá até generoso pro Marcos Felipe. Teve um outro Gilberto. lance, Sim, ó, só claro. para falar, teve um lance também que eu gostei dele, que ele foi um lançamento para Eric, que Eric estava indo em direção à bola, já ia ser ele e o gol, e aí Marcos Felipe saiu lá do gol, foi até quase no Foi. meio-campo, ali pelo lado esquerdo, saiu de peito muito bem, assim. Eu gostei desse lance também dele. Bem, no primeiro tempo. Foi um contra-ataque que o Bahia tomou e ele faz um de líbero ali, já na intermediária. Gilberto, ok. Verdinho, claro. Acho que a participação dele no primeiro gol, porque a jogada começa lá atrás, com ele tentando jogar com o Cauli. Acabou pesando para ele ter esse verdinho, senão seria um amarelo. Eu não acho que fez um jogo
ruim. Mas sabe o que acontece, velho? Eu dificilmente vou pesar a mão em qualquer jogador que não seja Jean Lucas. Porque você jogar com 10, velho, é muito ruim. É muito difícil. Então, assim, o Gilberto não ataca. Como é que vai fazer, velho? Como é que vai atacar? Sabe? Eu vou deixar o verde claro pro Gilberto, velho. Aliás, a linha defensiva toda, eu vou colocar um verde claro, tá? Os caras foram rifados. Então, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba, ok, falharam no gol. Foi. Cruzamento ninguém cortou, mas é aquela coisa, era goleiro, era zagueiro, tenho minhas dúvidas. Mas, pô, os caras suportaram muito. Foi muito difícil, muito difícil. Você jogar desse jeito é muito difícil suportar. E aí, a quantidade de chances que o Vitória teve foi até pouco, diante do tempo que o Vitória teve um homem a mais. Pode ser problema do Vitória do lado de lá, mas olhando pelo lado do Bahia, o Bahia deu poucas chances. Caio Alexandre. Oi, pois não. Não, eu ia justamente falar que sobrecarrega a defesa, mas também sobrecarregou os dois do meio, né? A expulsão de Jean Lucas, né? Os caras acabaram, velho. Então, assim, Everton Ribeiro e Caio Alexandre, eu vou botar verde aceso. Eu acho que eles, o verde Paulo Sérgio, eu acho que eles tiveram uma leitura de que precisavam ir no limite do que eles podem oferecer. Everton Ribeiro jogou muito bem. Everton Ribeiro, você não pode esperar que ele faça aquele jogo de arrasto, como ele já fez em outrora. Não é mais a condição dele isso. Mas ele segurou, junto com o Caio Alexandre, o Rojão ali, tanto marcando quanto tentando fazer o Bahia jogar. E a origem do gol do Bahia passa por essa proposta do Bahia. Essa ideia de dizer, não, vamos jogar com a bola, temos dois caras que sabem jogar. Então, para mim, Everton Ribeiro e Caio Alexandre merecem um verde Paulo Sérgio. O Acevedo merece o verde Paulo Sérgio, porque o cara foi um guerreiro, participou do segundo gol de maneira ativa, recuperando a bola, dando de cabeça para a meia área na sequência, e ainda estava presente no lance da expulsão do PP. Então, merece. E o Michel Araújo, velho, fez o gol, velho. Fez o gol da vitória. Então, todo mundo verdinho Paulo Sérgio aí. Pode open bar de verdinho Paulo Sérgio. Repito, eu tenho que ser generoso com quem ficou em campo, porque foi um cenário muito desafiador. Muito desafiador. Era difícil suportar, e o Bahia suportou, e tá o torcedor aqui fora ainda celebrando 3 pontos. Bom, Jean Lucas, vermelho. Vermelho, e o vermelho vai ser roxo. Roxo. Porque não existe o que ele fez, não. Não existe. Rapaz, eu tinha uma dificuldade para pensar no lance e não sentir aquela raiva. Dizer, não é possível. Vermelho, Paulo Sérgio, boa. Para dizer assim, o que é que passa na cabeça do cara, velho? Um clássico que pode fazer toda a diferença o cara fazer isso, sabe? Vermelho. E ele vai tomar uns 2 ou 3 vermelhos se vacilar por causa da raiva que eu tô sentindo hoje dele. Porque não existe uma decisão dessa, velho. Não existe. Vamos lá. Cauli, verdinho claro. E Eric, verdinho claro, Eric volante. E o verdinho claro para Cauli é porque ele ficou sacrificado, não jogou essas coisas todas, mas participou do lance do segundo gol, do primeiro, perdão. E depois, enfim, não dá para esperar mais de Cauli com 1 a menos, sabe? Foi mal. Pulga, verde, Paulo Sérgio. Para mim, o diferencial técnico do Bahia, no final das contas, para o Bahia ganhar, foi Pulga. Ele foi... Meu irmão, o primeiro gol foi F, velho. Foi F. O cara... Ele tem o quê? Ele tem uns 70? Acho que nem uns 70 ele não, tem. Não, né? Que uns 70, lhe digo agora. Não tem uns 70 não, pô. O cara tem apelido de Pulga, justamente por causa do tamanho dele. Ele é muito... E ganhou no ar de um lateral alto. Eu já vi Pulga pessoalmente. Eu já vi Pulga pessoalmente. É inacreditável como ele parece um guri. Tem uns 60 aí. O Cássio, ele tem um apelido de Pulga pelo tamanho dele, pela altura dele, pequenininho. E ganhou no alto mirrado, de um lateral velho. alto. Isso. Muito mirrado. E botou no ângulo. Foi demais. Verde Paulo Sérgio pra caramba aí, pô. O Thiago, eu vou botar um verde claro. É porque eu não falamos do Lúcio, né? Vamos lá, pô, calma, pra não bagunçar sua vida. Desculpa. Lúcio, o Lúcio. Amarelo. Por que eu vou botar amarelo? O Lúcio foi mal. Com a bola, não deu sequência a uma jogada. Mas eu falei, e vou repetir, você jogar com 1 a menos, desde o primeiro minuto de jogo, é muito complicado. E Lúcio sem a bola, e jamais
poderemos confirmar. Mas enquanto ele esteve em campo, ele segurou bastante a defesa do Vitória. Depois que ele saiu, a defesa do Vitória foi para todo sempre para o ataque, subiu a linha, empurrou o Bahia. Poderia acontecer com ele? Poderia. Só não quero cravar. E acho que ele se sacrificou muito pelo momento do Bahia com um homem a menos. Correu bastante. Deixa o amarelinho aí, porque com a bola ele foi um desastre. Thiago Verdinho Claro e o William José, pouco tempo. Bota um verde claro só porque o Bahia ganhou o jogo. Pouco tempo para cravar ali se a atuação dele foi boa ou foi ruim. Lúcio ainda é titular, Cássio? Contra o Inter, você entra com quem? Com o Lúcio ou com o William José? William José. Eu explico. O William José, porque provavelmente o Bahia vai assumir a proposta de atacar. Precisa ganhar. Se você vai ter mais presença no campo ofensivo, o William José pode contribuir mais. Lúcio, ele vem muito mal. Muito mal. Assim, é desesperador quanto ele vem mal, porque o Bahia praticamente fica sem opção. Tá muito mal. O William José vai jogar, inclusive, porque Lúcio tá muito mal. Lúcio até trocou a camisa, né? Falaram na era 9, aí não tava fazendo gol com a 9, vamos voltar para 17. Voltou para 17. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, não funcionou hoje não. Rogério Ceni, para mim, eu vou botar o verde Paulo Sérgio. Rogério Ceni, para mim, teve um grande erro. Um intervalo. Tem o Eric ainda, né? Foi o Eric? É o Eric volante, Pode botar um verdinho claro, assim. É quase irrelevante, mas ele contribuiu na fase defensiva, bola aérea. Ele não apareceu com a bola, mas na parte defensiva ele contribuiu para segurar o Rojão ali no segundo tempo. E o Bahia, depois que ele entrou, não tomou gol. Então, até tem isso. Aí é o seguinte, Rogério Ceni, eu vou botar o verde Paulo Sérgio, porque penso que a decisão dele no primeiro tempo foi correta, fazer o Bahia jogar. Acho que ele errou quando ele superestimou a capacidade física do Caio e do Everton Ribeiro. E quando ele acordou, a Madeira já tinha gemido pro lado dele. O Vitória já tinha feito o gol de empate, estava amassando. Mas ele depois trocou. E ele mexeu e colocou jogadores que participaram do segundo gol, velho. Acevedo, Thiago e Michel Araújo. Michel Araújo foi o segundo toque na bola apenas. Né? Então ele teve muita coragem para botar o Michel Araújo no jogo. Foi improvável. Michel Araújo estava o seguinte: o Bahia perdeu do Atlético Nacional, ou melhor, desculpa, do Nacional, do Uruguai na outra semana. Para que serve o Michel Araújo Nestor? Perdeu do Flamengo. Para que serve o Michel Araújo Nestor? Perdeu do Atlético Nacional e ainda botou o cara. O Bahia não jogou nada na Colômbia. Para que serve o Michel Araújo Nestor? E quando ele botou o Michel Araújo, eu falei, meu irmão, é peitudo, viu? E o Michel Araújo foi lá e fez o gol e contribuiu também com essa energia, com essa disposição. Então, eu deixo aí o Rogério Ceni, até porque ele também foi rifado pela decisão do Jean Lucas. Ele também ficou numa situação difícil por causa do Jean Lucas. Então, eu acho que é justo colocar o verde Paulo Sérgio para ele. Muito bem. E sobre o Campinho tem um comentário aqui do Paulo Santi. Ele fala, resumo, Bahia de terno no primeiro tempo e no coração no segundo tempo. Ceni foi assertivo em não fazer mudança no primeiro tempo. E Marcos Felipe, do verde Paulo Sérgio, ao vermelho e ao verde de novo. Acho que ele falhou no gol. Realmente foi muito na pequena área, né? Assim, ele poderia ter pelo menos abafado mais, né? Ele poderia ter dificultado. O Marcos Felipe, ele tem uma dificuldade de ir pro choque. Ele deve ter tido algum trauma, alguma questão que ele no gol que tomou lá na Colômbia, a mãozinha de fofifa dele para espalmar a bola é quem tem medo de choque. O goleiro que não tem medo de choque vai para pegar aquela bola e ser o que Deus quiser. Agarrar e tomar falta. Ele não. Ele dá um soco, né? Ele dá um toque na bola para poder não se chocar com ninguém ali. E dessa vez era o tipo de lance para ir para choque também. Como que não houvesse amanhã, ataca a bola, ele vai tomar falta, enfim. Mas ele deixou a bola viva. Eu tenho para mim que foi falha. Tá? É o que eu estou mais inclinado a acreditar. Muito bem. Então, avaliação feita aí do Bahia. Então, passamos a régua aí no Tricolor, que venceu mais um clássico, né? Já são 7 jogos sem perder do Vitória. Em campeonatos brasileiros, na Fonte Nova, já são 34 anos. Então, o tabu vai ficando grande aí a favor do Bahia.